E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos aí dar início ao estudo da função modular, beleza? Que função é essa? Vamos lá, ó. Uma função definida de R em R, beleza? Nós temos aí, ó, f de x é o módulo de x, ou seja, o meu x vai estar dentro do módulo, certo? Vamos ver com calma o que é esse módulo, tranquilo? É denominada função modular ou função módulo, beleza? Então nós temos o seguinte, ó, a definição de módulo é essa daqui, ó. Definição de módulo é essa. Então, módulo de x vai ser o seguinte, ó, vai ser x se esse meu x for um número maior ou igual a zero, e vai ser menos esse x se esse meu x for menor que zero. Tranquilo? Primeira coisa que eu tenho que observar é que o módulo nunca é um número negativo. Por exemplo, se eu fizer módulo de 3, beleza? Como o meu 3 é um número positivo, o módulo de 3 vai ser simplesmente o número 3. Agora, se eu for calcular o módulo de menos 3, bom, por definição, como o menos 3 é um número negativo, o módulo dele vai ser menos 3, menos ele. Só que menos que multiplica menos vai dar mais, então vai dar 3 também. Beleza? Então a função modular, ela parte desse princípio aí. Então vamos lá. Nós temos aí a função, beleza? Ó. Então ela vai ter duas vertentes, vai ter essa e vai ter essa. E cada uma dessas aí gera um gráfico. Tranquilo? Então vamos observar aqui na frente os gráficos que geram. Nós temos essa reta aqui, essa reta é a função f de x. Então, a função f de x igual a x vai gerar esse gráfico aqui. E a função f de menos x, que é a de baixo, ela vai gerar qual gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Porém, como eu tenho o módulo, o que acontece? Eu rebato esse gráfico lá para cima, beleza? Então vai ficar assim, ó. Ficar um Vzinho, tranquilo? Na hora que a gente for fazer os exercícios, a gente vai ver com mais calma essas questões aí, tranquilo? Então vamos ver aqui uma observação importante, ó. O gráfico da função modular é a reunião de duas semi-retas de mesma origem. Observe que se o x é maior ou igual que zero, nós temos a reta y igual a x, que é o nosso caso ali de cima, né? Ó, essa reta aqui, ó. Beleza? Aí diz o seguinte: se o x for menor que zero, nós temos o gráfico da função menos x, cuja imagem é o conjunto. Olha aqui, ó. A imagem vai ser todos os r em que os y vão ser todos positivos. Porque na função modular, quando a gente calcula o módulo de um número negativo, a resposta é sempre positiva. Então ele exclui essa parte negativa, beleza? Ele reflete para ser positivo. Tranquilo? Então as funções modulares, elas vão ser sempre a reflexão dos gráficos onde é negativo, ela vai refletir para o positivo. Então como é que acontece isso? Ó, vamos imaginar aqui, vamos pegar um exemplo aí, ó. Nós temos aí, ó, de um modo geral, os gráficos das funções. Nós temos aí uma forma bem geral, ó, função R em R, dada por, nós temos aqui uma função modular de forma geral, certo? X mais A, módulo de x mais A mais B. O gráfico dessa função pode ser obtido por meio de translações. Essa translação é justamente a reflexão que eu estava comentando aqui, ó. Beleza? O que foi que aconteceu? Esse pedaço aqui, ele estava lá embaixo. Só que ele fez o que? Ele fez uma reflexão para cima. Tranquilo? Porque essa parte negativa aqui não entra na imagem. A imagem é sempre positiva, então ele reflete para cima. Ou seja, esse pedaço que seria a resposta, ela vai ser essa. Tranquilo? Então vamos ver com mais calma aí
como é que funciona. Então nós temos aí, seja o gráfico da função f de x. Então nós temos aí a representação do gráfico da função módulo de x, que a gente já tinha visto. O que é que esses elementos, esses coeficientes, vão mudar no meu gráfico? Esse elemento b e esse elemento a. O que é que eles vão mudar no meu gráfico? Então, analisando somente o b primeiro, vamos ver o seguinte, ó. Se esse b for um número positivo, o gráfico é transladado para cima b unidades. Ou seja, então você tem a função f de x igual a módulo de x mais 2. Então nós temos aqui. O que foi que aconteceu? Esse meu 2 aqui é aquele meu b lá. O que é que está acontecendo? Ele é maior do que zero. Então, sempre que eu somo um número, sempre que eu adiciono um número positivo ao meu gráfico da função modular, o que é que acontece? Ele vai ser transladado para cima. Por que para cima? Porque aqui é positivo. E ele vai ser transportado para cima em quantas vezes? Vai ser o valor do módulo desse número. Quanto que é o módulo de 2? Não é 2? Então ele vai ser translandado 2 unidades. Se você observar somente o gráfico da função módulo de x, você observa que ele está partindo do ponto 0. Beleza? Quando eu adiciono um 2 aqui, eu vou subir esse gráfico 2 unidades. Ó, 1, 2. Então ele vai partir a partir daqui, ó, que é esse gráfico aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, agora vamos ver quando esse b for negativo. O que é que acontece com o meu gráfico? Então, vamos lá. Se esse meu b for um número negativo, ou seja, menor do que zero, o gráfico é transladado para baixo em b unidades, certo? Então, por exemplo, nós temos aí o gráfico da função módulo de x, ele parte da origem, a gente já viu isso. E nós temos o gráfico da função módulo de x menos 2. Beleza? Como esse 2 está negativo, ele vai ser transladado para baixo, ó, 2 unidades. Onde é que ele vai começar? Ó? Lá no menos 2. E ele repete o gráfico da função módulo normal. Beleza? Então, é muito importante saber isso aí na hora de fazer o gráfico da função modular. Beleza? Agora, com relação àquele a, como é que acontece? Vamos observar aqui o a. Ó. Se esse a for positivo, ou seja, se ele for um número maior que zero, o gráfico é transladado para a esquerda. Olha aí, o b faz o gráfico andar para cima ou para baixo, beleza? E o a faz o gráfico andar para a direita ou para a esquerda, beleza? Então vamos observar isso aí, ó. Se ele for positivo, o gráfico vai andar para a esquerda. Então nós temos o gráfico da função módulo normal, módulo de x, e nós temos o gráfico da função módulo de x mais 2. Observe o seguinte, que esse 2 está positivo, então o gráfico vai vir, ele estava no zero, ele veio para a esquerda 2 unidades, ó. Então ele começa no menos 2, beleza? E se ele for negativo, o que é que acontece? Vamos ver. Se ele for negativo, ele vai para a direita. Olha aí, se o a for negativo, o gráfico é transladado para a direita a unidades, beleza? Então, nós temos o gráfico da função f de x, módulo de x menos 2. Como esse 2 está negativo, o gráfico andou para a direita, ó, 2 unidades. Lembrando que esse 2 é o valor do a. Se o a fosse 8, ele ia andar 8 unidades para a direita. Tranquilo? Então, juntando essas duas informações, se eu quisesse calcular, por exemplo, se eu quisesse construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 2, como é que seria esse gráfico? Então, nós vamos pegar como base o gráfico da função modular normal. Vamos fazer em preto aqui, ó. Aqui é o gráfico da função modular normal, beleza? Então, esse gráfico aqui é quem? É f de x igual a módulo de x. Então, sempre pegamos como base ele. Então, o que foi que a gente viu? Se o meu b
no caso aqui o meu B aqui, ó. Se ele for um número maior que 0, o meu gráfico vai subir a quantidade de unidades que for o valor absoluto dele. Como ele é o número 2, o meu gráfico vai subir 2 unidades. Então, beleza, vamos indicar aqui que ele vai subir 2 unidades. Agora, com relação ao meu A, o meu A é positivo. Sempre que o meu A for positivo, o meu gráfico vai andar para a esquerda. Só que ele vai andar para a esquerda quantas unidades? O módulo do A. No caso aqui é 2, então ele vai andar para a esquerda 2 unidades. Então, como é que vai ficar o meu gráfico? Então, vamos representar aí em azul. Então, o meu gráfico vai andar 2 unidades para cima. Então, vamos supor que 1, 2. Vamos supor que aqui seja o 2, ó. Então, ele vai andar 2 unidades para cima e 2 unidades para a esquerda. Então, vai ficar menos 1, menos 2. Então, o nosso gráfico vai começar aqui, ó. Então, o nosso gráfico começa bem aqui nesse ponto. E faz o seguinte, ó. Beleza, galera? Então, o que foi que aconteceu? O meu gráfico, ele subiu 2 unidades e andou 2 unidades para a esquerda. Agora, se eu quisesse fazer o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 2, o que é que aconteceria? Como é que eu faria isso? Vamos fazer aqui embaixo, para ter mais espaço. Vamos representar aqui embaixo, ó. Então, ficaria como? Ficaria o seguinte, vamos pegar a função modular como base. Vamos pegar aqui, ó. Função módulo de x como base. Vamos fazer o gráfico dela aqui, assim, ó. Essa é a função módulo de x, beleza? A gente já viu isso aí. Agora, o que é que acontece? Como o meu B é negativo, o meu B é um número negativo, significa que o meu gráfico vai descer 2 unidades, beleza? E como o meu A aqui é negativo, significa que o meu gráfico ele vai andar para a direita 2 unidades. Então, vamos representar aqui, ó. Se ele vai descer 2 unidades, então nós temos 1, 2 unidades. Vamos colocar o 2 bem aqui, ó. Menos 1, menos 2. E se ele vai andar para a direita, que ele está no 0, ele vai andar 2 unidades, ele vai andar 1, 2. Vamos colocar aqui o 2. Então, onde é que o nosso gráfico vai começar? Então, vamos aqui, ó. Nosso gráfico vai começar nesse ponto aqui, ó. Então, ele vai ser assim, ó. Beleza, galera? Bom, pessoal, foi isso sobre função modular, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!